Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de um episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a incrível honra de poder eternizar a história de uma grande história na área da engenharia elétrica aqui em Governador Valadares. Falo dela, a engenheira elétrica Laura Soares, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Laura, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável poder receber alguém do seu gabarito. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Para começar nosso bate-papo, Laura, eu sempre gosto de fazer uma reflexão com o entrevistado, ou entrevistada, como é o seu caso, em relação àquilo que nós vivemos, não só nós dois, mas o mundo viveu há 6 anos. Porque se a gente parar para pensar, há 6 anos, agosto de 2020, o mundo era completamente diferente do qual nós estamos vendo hoje, em pleno agosto de 2026. E por vezes eu penso que a pandemia ela meio que passou desapercebida em relação a tudo aquilo que nós vivemos há 6 anos, 6, 5 anos, pega ali um pouquinho de 2021, claro, porque parece que as pessoas esqueceram do baque que foi a pandemia para as nossas vidas. E na pandemia, Laura, foi reforçado a importância dos profissionais que cuidam da mente. Haja vista que nós estamos vendo aí o corpo que os psicólogos, os médicos, os psiquiatras e as pessoas, os profissionais que cuidam da mente, ganharam pós-pandemia. Pré-pandemia a gente falava de psicólogos, mas não com a mesma importância que nós estamos se referindo a esses profissionais nos tempos atuais. Feito esse pequeno preâmbulo, como está a Laura Soares mentalmente neste ano de 2026? A Laura Soares, nesse ano de 2026, passou por bastante coisa pessoal, profissional, mas foi uma trajetória assim que me fortaleceu muito. Estou muito bem, graças a Deus, Deus sempre à frente. Amém. É sempre bom fazer terapia, sempre que eu posso, eu dou umas fugidas também, tá? Acho que é todo mundo. Mas é muito importante, mas acho que Deus em primeiro lugar para poder estar nos guiando no caminho certo. Sobre a pandemia, o que foi a pandemia na sua história de vida? Nossa, a pandemia, assim, para minha área profissional, me abalou muito, né? Porque tudo travou. Eu, profissional liberal, pessoa jurídica, assim, o dinheiro não entrava, né? Na época eu ainda estava casada e isso me deu uma segurança muito grande, né? Em partes. Mas foi uma época de muita instabilidade, muita incerteza e mexeu muito, acho que com todo mundo, com o psicológico de todo mundo e com o bolso também, né? Mas graças a Deus, assim, ninguém da minha família teve óbito, né? Isso aí já tá bom demais, graças a Deus. Pensando na pandemia e pensando naquilo que nós estamos vivendo nos tempos atuais, qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida? Algo, Laura, que tipo assim, que você está fazendo hoje, pode ser qualquer tipo de ação com os seus familiares, com as suas amigas, amigos, colaboradores, amigos de trabalho, enfim, na igreja, enfim, qualquer lugar. Algo que você está fazendo hoje, que é um legado que a pandemia te ensinou a fazer. Agradecer demais a vida, agradecer as oportunidades de trabalho, agradecer, sempre agradecer. Eu busco passar isso para os meus filhos todos os dias, todas as noites antes de deitar, e ao acordar, agradece, só agradece. Como era a Laura Soares nos tempos de Tiradentes, Nelson de Sena, Antônio Dias? A Laura Soares, nessa época, principalmente lá no Conjunto CIR, né? Falar o nome da escola toda, gente. Escola Estadual Dr. Antônio Ferreira Lisboa Dias. Ai, essa Laura aí era uma Laura, assim, que eu falo que eu não sou diagnosticada, não, mas o TDAH, gente, batia ali gritando, viu? Então, é muito engraçado, né? Que naquela época, a gente tá falando justamente sobre isso, né? Sobre os profissionais. Hoje, naquela época, era tudo na base, assim, da porrada, Correia, né? Presta atenção, menino! E hoje não. Hoje a gente tem muito mais acesso à informação.
para a criança ter uma qualidade de vida, de estudo muito melhor. Mas nessa época eu tinha muita dificuldade. Eu preferia estudar em casa, sozinha, porque, assim, a professora falava, eu conseguia prestar atenção no início, eu dava uma viajada, assim, e depois voltava. Mas, assim, é uma trajetória difícil, né, para até sua mente poder amadurecer, mas deu tudo certo. Mas ainda bem, graças a Deus, que hoje as coisas com esses profissionais, psicólogos, psiquiatras, estão muito, muito mais difundidas e divulgadas. Como você guarda na memória o tempo de escola na sua história de vida? Apesar dessas dificuldades, era muito bom. Estar na escola era muito bom. Os amigos, tudo. Quando eu entrei no Tiradentes, eu senti muita dificuldade mesmo, assim, com relação aos estudos. Isso daí infelizmente, na minha época, eu não sei como tá hoje, gente, mas escola, né, a escola municipal, estadual, infelizmente o estudo nessa época era bem inferior, sabe? Também, enfim, a gente tem uma vasta gama aqui de conversa sobre isso, mas eu senti muita dificuldade. É como assim, se eu nunca tivesse visto muita coisa, Sim. sabe? Quando eu entrei no Colégio Tiradentes. Mas tive a oportunidade, né, de conseguir correr atrás, não tive reprova, mas tive que me dedicar muito e foi muito importante para mim. Pensando na Laura Soares, estudante, e já transportando para Laura Soares, engenheira elétrica. E no meio desse caminho teve a faculdade de engenharia elétrica. Como a engenharia elétrica surgiu na sua vida? A engenharia elétrica surgiu na minha vida através do meu pai. Meu pai era engenheiro eletricista, apesar dele não ser a principal profissão dele, porque ele era professor também na escola lá do Conjunto Si, professor de física e matemática. Ele formou em engenharia elétrica, mas não era a principal exercício dele da atividade, mas fazia alguns projetos. Então, a engenharia surgiu para mim através do meu pai e na época ainda estava passando, tinha 12 anos nessa época, estava passando os projetos do nanquim ainda, aquelas folhas gigantes, todas desenhadas à mão, estava passando pro AutoCAD. Sim. Aí meu pai falou assim, ô minha filha, eu te dou R$5 por prancha se você passar esse projeto aqui pro AutoCAD. Agora. Aí eu comecei a me familiarizar com AutoCAD e depois... depois que eu estava bem familiarizada com o software, ele falou assim comigo, olha, agora você vai colocar os pontos elétricos, né? Tomada, interruptor, lâmpadas, e eu vou te dar R$20 por prancha. E aí foi. E desde muito nova aí eu comecei a fazer os projetos e foi assim. Sobre engenharia elétrica, e pensando já no mercado de trabalho, e nós sabemos que todo início é desafiador. E até mesmo para a gente poder conseguir se consolidar no mercado de trabalho, dependendo da história, às vezes acontece um advento muito assim, fora do normal, fora da curva, que o profissional já consegue se estabelecer de uma forma um pouco mais profícua, um pouco mais firme, logo no início da sua trajetória, logo depois de ter saído da faculdade. Como foi seu início já como formada em engenharia elétrica? Bom, antes de formar, enquanto eu ainda estava fazendo faculdade, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar numa empreiteira da CEMIG, né, porque era Protop. Então, eu trabalhava dentro da CEMIG, né, por essa empreiteira, e lá eu tinha contato, eu trabalhava no núcleo técnico. Então, eu tinha muito contato já com projetos maiores, projetos de subestações, e fazia análise de carga na rede, já tinha familiaridade já com todo o sistema mesmo de rede da CEMIG e processos internos da CEMIG, né? E isso, assim, me abriu minha mente, né? Porque eu acho que para você ser um bom profissional, você tem que sempre saber o processo também, não só o que você faz, mas todo o processo é muito importante. Então, logo que eu formei, eu já recebi o convite, né, dessa mesma empreiteira para poder trabalhar como engenheira dela. Aí foram
Muitos anos de parceria. Quando você viu que no mercado de trabalho ligado à engenharia elétrica, você conseguiu estabelecer o seu nome como alguém que era reconhecida por muitos outros profissionais ou por muitas outras empresas? Não, eu fico até feliz de estar ouvindo isso, né? Porque, assim, a gente não tem também essa dimensão, né? Mas, assim que eu decidi realmente trabalhar como pessoa jurídica, como autônoma, a postura da gente é a nossa cara, né? Você é o que você faz e o que você divulga também. Acho que a divulgação também do meu trabalho me ajudou muito a poder mostrar, porque às vezes você fazia tanto trabalho bacana, mas assim, poucas pessoas ficavam sabendo, né? Sim. Só quem estava envolvido. E é a melhor indicação do mundo, sem dúvida. Mas para outras pessoas também terem acesso à quantidade de trabalho bacana que você faz, é muito importante a divulgação. Acho que isso me ajudou muito. Em relação, até para quem é leigo, e até voltando algumas casas da nossa conversa antes de a gente poder começar esse bate-papo, que as pessoas sabem muito o que faz um engenheiro civil. Até porque você olha uma obra, automaticamente você pensa na figura dos peões, dos pedreiros e também do construtor e também do engenheiro civil, que muitas das vezes é o construtor. Enfim. Mas para quem é leigo, tá? O que faz uma engenheira elétrica? Olha, a área da elétrica, ela é muito vasta. Ela é uma área, assim, muito boa para você entrar. Porque você tem desde projeto, acompanhamento de obras, a análise, vamos supor, aí você pega um cliente de alto consumo, em média tensão, uma indústria, você pode ficar só por conta daquele cliente ali de falar, olha, é melhor a gente comprar energia de fazenda, é melhor a gente instalar uma fotovoltaica, instalar um gerador aqui no horário de pico, ou a gente migrar para o Mercado Livre. Então, assim, é uma área muito vasta. Você pode trabalhar com desde projetos até esses tipos de análises. Uma área muito boa mesmo. Em relação ao que você faz nos tempos atuais, e até para a gente poder elucidar e voltar novamente em um período da sua vida em que você, como você mesma disse, né, através de uma parceria você conseguiu galgar alguns degraus dentro da sua história de vida enquanto engenheira e eletricista. O que você faz hoje relacionado à sua profissão? Olha, a gente traz todo tipo de solução em energia. Nós trabalhamos com todo tipo de projeto, execução de obras. A gente também tenta agregar a questão de instalação de ar-condicionado, manutenção. Todo tipo de solução. Por exemplo, você tem um produtor rural que precisa estender uma rede lá para poder atender ele. A gente dá todo o suporte de acesso com a CEMIG ou via empreiteira particular. Não tem como, não está sendo viável, a gente faz o estudo, vamos fazer um sistema aqui off-grid para você. Mas, assim, tudo pensando no que é melhor para o cliente naquela condição dele. Vou dar um exemplo aqui, porque eu acho que você ficou meio assim, né? Por exemplo, a gente tem um cliente que ele quer irrigar uma área muito grande. Aí ele fez um... Nossa, gente, é gigante. Eu não sei quantos 1000 litros que vai suportar lá de água. E a irrigação vai ser por gravidade. Sim. Mas essa água tem que chegar lá. O negócio é que a rede da CEMIG fica muito longe, muito longe. Aí nós estamos fazendo esse estudo para ele, por exemplo. Vai valer a pena da gente poder fazer essa extensão de rede, colocar os postes, colocar a fiação para a CEMIG poder atender ele lá em cima. Se vai ser melhor fazer pela CEMIG mesmo, ou pela empreiteira, por causa de prazo, de custo. Ou vai ser melhor a gente ter um sistema lá em cima, off-grid. Off-grid é quando a gente... placas solares, né? Sim. Aí elas mesmas vão gerar a bomba que vão drenar a água lá para cima. Então, assim, é bacana demais, você tá vendo? Engenharia, eu falo que engenharia é linda.
você olhar por todos esses lados e trazer a melhor solução para o cliente. Até para quem não entende, tá? Na posição de leigo, qual é o problema mais complexo que existe para uma engenheira elétrica para resolver? Até mesmo para as pessoas entenderem. Problema complexo? Todos são complexos. E é tão bom quando é campeão. Complexo. Com certeza deve ter um campeão. É tão bom. Um campeão, cara, eu vou falar a verdade com você, não tem, não. Eu acho que quanto maior o desafio, é melhor, sabe? Eu acho que pensar, você buscar aquela solução ali para o cliente é muito bom. Mas o que eu vejo muito, assim, são problemas realmente dos clientes com a concessionária. Às vezes, o cliente pode ir numa concessionária, fazer a solicitação ele mesmo, mas ele esbarra lá com dificuldades e acaba nos procurando para poder resolver. Sobre a sua gestão de carreira, e eu gosto de tocar nesse tópico com qualquer entrevistado, porque é muito ruim quando você conversa com alguém que você vê nos olhos dele, quando ele está falando da profissão, que ele se encontra frustrado na profissão ou se frustrou com a profissão e hoje nem exerce mais. E dá para ver nos seus olhos quando você se refere ao que você faz ou sobre o contexto no cômputo geral da engenharia elétrica, que você gosta muito de fazer aquilo que você faz e gosta muito de estar inserida na área de profissão, na profissão em que você está, onde você se encontra. Pensando em 2026, pensando naquilo que você luta todo dia, naquela relação que você tem com os seus clientes, hoje você pode afirmar que, pelo menos, é claro que todo mundo quer mais, mas em pleno 2026, com tudo aquilo que você já conseguiu produzir para si, você se encontra realizada fazendo o que você faz? Eu amo o que eu faço, realmente. E quanto maior o desafio, como eu te falei, melhor. Eu acho que faz a gente pensar mais. Mas a gente está sempre buscando um pouquinho mais, né? Claro. Mas realizada, sou muito grata a Deus por isso. Mas sempre pensando, vamos melhorar mais um pouquinho. Um pouquinho mais a cada dia. O que a Laura Soares de 2016 falaria para a Laura Soares de 2026? Acredito em você, menina. Seu potencial é muito grande, tá bom? Você não acreditava? Não, eu ficava assim, muito insegura, né? Por quê? Meus pais sempre, eles eram servidores públicos, então assim... Concurso. Aí sempre falavam comigo, não, que você tem que passar num concurso, para você poder se dedicar no concurso, porque aí é uma coisa segura. Então assim, para eu me libertar disso, de um trabalho com carteira assinada, foi muito difícil, gente. Mas assim, é muito bom, é muito libertador. É claro que a carteira assinada tem todos os suas vantagens, né? Realmente dessa segurança, te dá o 13º até. As vantagens são muito boas. Mas eu precisava de algo mais, sabe? De explorar um pouco mais. Carteira assinada me limitava muito no horário e eu gosto de ter um horário mais flexível. Às vezes eu chego um pouco mais tarde, mas saio 8, 9 horas da noite do escritório. Então, assim... é muito bom. Quem é Laura Soares? A Laura Soares é filha do Papai do Céu. Eu sou mãe do Bey e da Juju. Sou uma profissional apaixonada pelo que eu faço, dedicada. E também sou eu, gente. Por último, sou eu. Que amo um churrasco, mas também amo um vinho, tá? Combina. Sou eu. Aqui em Minas Gerais não é muito usual você ver esse tipo de combinação, mas, por exemplo, nas cidades sulistas é praticamente o que a gente usa aqui, a cerveja com o churrasco, eles usam o vinho. Até pela relação que eles possuem, principalmente com o Uruguai e com a Argentina. Qual é o grande sonho que você já realizou sendo engenheira elétrica? Ai, são tantos, né? O sonho meu é realmente... o que eu tô vivendo pra mim já é um sonho, sabe? Eu tenho feito muitos bons projetos, grandes projetos para pessoas muito reconhecidas aqui em Valadares.
Cara, eu não tenho um sonho só, não. Eu tenho muitos e você falar assim, pra mim é difícil responder. Não é um só. São muitos e muitos pra frente. Pensando na sua história de vida e pensando naquilo que você é. E nós sabemos que a nossa vida é como se fosse uma... Como eu posso dizer? Um livro com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que, pelo fato de termos páginas positivas ou negativas, nós, enquanto seres humanos, temos dias maravilhosos, regados a muita felicidade, e dias não tão positivos nem tão bonitos assim. E isso faz parte da nossa vida. Feito esse pequeno preâmbulo, qual é a página mais triste da sua vida e o que você fez ou está fazendo para arrancá-la da sua história de vida? A mais triste da minha vida foi quando a minha mãe faleceu. Eu acho que mãe é um vínculo, assim, eterno. Minha mãe faleceu assim que eu formei. Formei em dezembro de 2011. A minha mãe faleceu em 2012 no Carnaval. Então, assim, é um... Nossa, parece que arranca um pedaço da gente. Mas é isso, a vida continua, a lembrança fica, a saudade fica, mas a gente tem que continuar e trazer tudo que ela me ensinou, trazer, melhorar e passar adiante. Quando e como foi a última conversa que você teve com a sua mãe? Cara, eu tava indo viajar no Carnaval, pensa, eu fui pra uma praia, a minha irmã pra outra, e minha mãe foi pescar em Mutum com meu pai. A gente ainda falava com ela, ô mãe, ela, deu até vontade de ir, mas eu prefiro pescar. Aí ela me levou na rodoviária. Nossa, ela me deu um abraço, gente. Eu sonhei com esse abraço por muito tempo. Aquele abraço, assim, nossa, mais gostoso. Então, assim, não foi uma palavra, foi o abraço. Aquele abraço ficou, assim, pra mim. Se ao invés dessa pessoa que vos fala, estivesse a sua mãe neste exato momento na sua frente, o que você falaria pra ela? Nossa, ele é do mal, gente. Eu falaria com ela, mãe, eu te amo muito. Muito obrigada por tudo que a senhora fez por mim. Foi muito importante na minha vida. E a bichinha era sábia, gente. Gratidão mesmo. E já há algum tempo você é mãe. Sim. O que é ser mãe para Laura Soares? Ai, gente, ser mãe virou uma chave na minha vida. Eu acho que eu era muito egoísta antes de ser mãe. Eu só pensava em mim, então, assim, os problemas eram gigantes. Depois que você é mãe, você esquece quem é você. Quase isso. E deixa um pouco esse egoísmo de lado. E a vida flui mais leve, gente. É incrível. É incrível. E como a vida fica mais próspera com o filho. A gente fala assim, nossa, mas um filho, ele vai gastar mais, é escola, é médico, é isso. Aqui é Deus. Família é coisa de Deus, filhos são coisa de Deus. Então, só tenha. São só coisas positivas, viu? Traz muita prosperidade, muitas bênçãos na nossa vida. Nós sabemos que nós somos passageiros. Só que essa conversa aqui é eterna. Daqui a 15, 20 anos, 30... alguém pode querer ver ou alguém verá a sua história de vida sendo eternizada aqui nesse podcast. Como você quer ser lembrada aqui neste plano? Olha, eu quero ser lembrada como alguém que ilumina a vida de outras pessoas. Então, o que eu puder ajudar outras pessoas, de alguma forma, às vezes com uma palavra, um gesto, é dessa forma que eu gostaria de ser lembrada. Defina essa conversa com uma palavra. Essa conversa nossa toda? Com uma palavra. Gratidão. Defina a sua história de vida com uma frase. Nunca desista. Defina Laura Soares com uma frase ou com uma palavra. Ai, Deus. Uma palavra só. Só essa. Deus. Agora é o jogo das palavras. Ai, meu Deus, lá vem. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai definir
vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Ok. Vida. Eu vou definir ela Com uma palavra. vida, Deus. Amor. Amor como é que eu vou falar? Me ajuda aí. Ambos. A gente tem que ser dos dois lados, né? Filhos. Ai, bênção. Mãe. Nossa, direção. Maternidade. Ai, maternidade é divisão de caminhos. Família. Família, prosperidade. Laura Soares. Laura Soares, Deus. Sempre. E deu para ver o quão divina você é e o quão guiada por Deus a sua vida e a sua história mostra que você é. Muito obrigado, Laura. Foi uma honra incrível poder ter eternizado a sua maravilhosa história de vida. Sucesso, que Deus continue te abençoando e que você continue escrevendo essa história muito magnífica e bonita dentro da engenharia elétrica, uma área que é pouco usual de se ver mulheres inseridas nela, mas você tem cumprido com muita maestria tudo aquilo que você faz dia após dia. Obrigado mais uma vez, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada você também, Luiz Gustavo, pela oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória. E parabéns pelo bom trabalho que você faz. Vem trazendo as vozes aqui de Valadares e região para poder compartilhar um pouquinho da experiência com você. E você é uma pessoa que tem uma energia muito bacana. E se eu te encontrar na rua com a blusa do Cruzeiro e a cabeça brilhando, eu vou só dar um gritão. Muito obrigado. E pode fazer isso, que eu adoro isso. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Laura, o Histórias e Memórias para lá de especial de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.